Oi pessoal, eu sou o Marcel. Eu sou a Isa. E você é o? Nós somos casados há 8 anos e sempre tivemos o sonho de ter filhos. E através desse sonho, Deus falou muito ao nosso coração e nos mostrou o que Ele pode fazer. Bom, logo no nosso 3º ano de casados, a gente decidiu que seria o momento que a gente gostaria de começar a tentar ter filhos. E nós engravidamos muito rápido. Descobrimos a nossa primeira gestação, contando para a família, para os amigos, para a igreja. Todo mundo celebrando junto com a gente um sonho que a gente queria muito. E aí nos primeiros exames ali que a gente fez, a gente descobriu que o nosso bebê não tinha evoluído, né, não estava se desenvolvendo. E nós perdemos o nosso primeiro bebê. Um momento de muita tristeza, de muita angústia, de muita busca do que Deus gostaria de nós, né, se seríamos pais ou não. Continuamos tentando e aí um pouquinho depois, alguns meses depois, engravidamos novamente. Nessa segunda gestação, a gente contou só para nossa família e para as pessoas mais próximas. E aí, numa ecografia ali próximo entre o 2º e o 3º mês, o coração do nosso bebezinho parou de bater. Um momento de muita tristeza, foi um luto que a gente viveu. Junto com esse luto, nós vivemos também o luto da minha mãe, que veio a falecer muito próximo dessa perda gestacional. E, sem dúvida, foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Assim, um momento de muita tristeza, de muita angústia. Bom, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis que a gente já viveu na nossa vida. Um luto muito difícil. Algum tempo depois, descobrimos a trombofilia, que é uma doença que a Isa tem. E Deus, através dessa doença, nos mostrou que Ele pode fazer, que Ele pode cuidar, que através dos médicos e da medicina Ele pode cuidar de nós e que através disso Ele pôde realizar um grande sonho nosso. Então nós, um ano depois, mais ou menos, algum tempo de tratamento, nós engravidamos. Hoje nós somos muito gratos a Deus pela vida do Josué, que é o nosso filho mais velho. E hoje nós estamos aqui também para celebrar a gestação do Davi. Davi, já falta poucas semanas aí para ele nascer. Nós queremos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E nós queremos deixar aqui para vocês, igreja, que sim, Deus pode fazer. Deus pode operar milagres, Ele pode usar os médicos, Ele pode fazer o que Ele quiser. E nós somos muito gratos a Ele, porque Ele pode fazer todas as coisas. E nós estamos aqui para testemunhar. E nosso Deus pode fazer na minha vida, na nossa família e na sua vida. Deus te abençoe. Tchau! Glória a Deus, né? Glória a Deus. Hoje pela manhã eu levava alguém para casa e quando eu falei hoje pela manhã uma expressão, ela não me lembra, disse assim: o pastor glorificou a Deus, então a gente pode dar glória a Deus. Eu falei, pode. Na casa do Senhor você pode ficar à vontade para dar glória a Deus, aleluia, amém. Né? Fique bem tranquilo, eu sei que tem gente que gosta disso e se sente bem fazendo isso. Porque tudo que a gente faz é para a honra e glória do nosso Deus. Ele precisa ser exaltado, precisa ser glorificado. A Jaqueline já está solta ali, ó. Agora eu vou glorificar. Está liberada, aleluia. Né? Tem muita gente que vem de outras igrejas mais avivadas, e fica um tanto quanto constrangido. Nós somos na casa do Pai, e para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando eu dou glória a Deus, porque muitas das nossas experiências são vividas em família. E quase todos nós saímos das nossas famílias com herança, que muitas vezes domina a nossa maneira de ser e de pensar. O tema de hoje é o que Deus pode fazer, considerando as histórias de famílias aparentemente desequilibradas ou desestruturadas. Muitas vezes nós olhamos para uma dificuldade na nossa família e pensamos que é só ali, é só a gente que tem. E nós vamos perceber que famílias aparentemente desestruturadas estão em todo lugar. Quase todas as famílias nós vivemos experiências alegres, tristes, palavras que causam um certo sentimento ruim, negativo. Então hoje nós vamos ver as histórias de famílias aparentemente desestruturadas, a família de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 patriarcas da nação israelita. Ainda hoje, em algum lugar do Brasil, alguém vai orar e ora assim: Deus de Abraão, de Isaac
e de Jacó. Eu me lembro que o avô do Marcel, ele veio aqui um dia e ele foi orar e orou bem assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa é uma saudação veterotestamentária, é uma afirmação que está no Antigo Testamento. E quando a gente olha para esses gigantes, grandes homens de Deus, vamos perceber que eles vieram de famílias aparentemente desestruturadas, famílias problemáticas. Também encontram esperança. O andar com Deus não nos torna imunes a erros, mas a graça nos redime dos erros e inclusive dos erros familiares. Gosto muito de citar um pensamento de Charles Swindoll, e vocês que nos acompanham sabem o quanto nós gostamos do Charles Swindoll. E em um dos seus livros, escrevendo sobre Elias, ele diz assim: alegra-me saber que quando Deus pinta o retrato dos seus homens e mulheres, Ele o faz com defeitos e tudo. Deus não ignora a fraqueza ou esconde a fragilidade dos seus servos. Talvez os servos tenham constrangimento de se esconder. Hoje pela manhã nós vimos alguém que fugiu, que se escondeu lá no deserto de Midian. E eu achei interessante como os irmãos aqui dão retorno das mensagens, coisa linda. Recebi inclusive sugestão de música. Pastor, essa mensagem de hoje tinha que cantar a música Atraído pela Tua Presença, de Aline não, Gabriela Rocha, todo mundo já sabe. Então, e eu disse para a pessoa que mandou essa palavra, eu me inspirei nessa música da Gabriela Rocha, hoje pela manhã. Interessante como os irmãos dão retorno, inclusive sobre a minha roupa. Eu hoje estou vestindo essa roupa atendendo, solicitações. O último domingo que eu estive aqui eu falei de roupa. E aí um bocado de gente mandou mensagem: pastor, eu gosto quando o senhor vai de terno, com aquela camisa branca e camisa vermelha. Muito obrigado, elegante, bonito eu sempre fui. Eu estou mais elegante hoje. E humilde também. Então é assim, o povo manda na gente, então a gente tem que vir atendendo o povo. Mas o que eu achei legal foi o retorno da mensagem de hoje de manhã. Muita gente dizendo: Deus falou comigo. Eu deixei uma pessoa em casa, ela estava indo embora do corredor, ela voltou correndo: pastor, pastor, pastor. Olha que palavra, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Quando a gente abre nossa mente, o nosso coração para perceber o que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer, quando a gente olha para dentro de nós e percebe que Deus pode fazer algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, e percebemos que Deus demonstra através dos seus homens e mulheres na palavra de Deus, que eles também foram usados por Deus. No entanto, Deus não esconde o defeito desses homens. Deus não esconde as falhas desses homens, suas fragilidades. Isso para nós, de alguma forma, é um convite à aceitação. Se Deus acolheu Abraão, Isaac e Jacó com suas limitações, Deus acolhe a mim e a você com as nossas limitações. Deus nos ama apesar de nós, mas Deus se recusa a deixar-nos do mesmo jeito. Ele deseja interagir conosco, transformar nossa vida, transformar nosso viver. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu grande amor para conosco ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores como éramos, Cristo morreu por nós. Embora a Bíblia registre fatos fantásticos, como a abertura do Mar Vermelho, o tardio pôr do sol, o flutuar de um machado e a ressurreição de pessoas, Deus também traz fatos não tão empolgantes, especialmente no que se refere a pecados e erros de pessoas e de famílias na palavra de Deus.
Mas Deus tem um propósito com isso. O propósito de Deus nesses relatos é justamente o de nos apontar como carecemos de confiar nele e nos apropriarmos dos recursos que ele nos disponibiliza para aprendermos a lidar com as situações reais da vida. A vida real, que a gente ouviu domingo passado de manhã, a cadeira da vida real. Lidar, olha aí, está trabalhando comigo, conversando aí, reforçando. Isso, reforça mesmo, que o papai precisa ouvir isso. Pode falar. Problemas de situações da vida real, das quais fazem parte decepções, problemas familiares, desafios, traumas. O exemplo das famílias de Abraão e Sara, de Isaac e de Jacó, devem ter sofrido muito devido ao relacionamento familiar vivido por essas famílias. A vida dessas famílias, como Deus agiu na vida deles, em meio a todos os problemas que enfrentaram, é para nós uma esperança daquilo que Deus pode fazer. Deus pode mudar a história de alguém que vem de uma família aparentemente complicada. A família aparentemente desestruturada de Abraão e Sara, a gente conhece a história. Abraão e Sara, que pertenciam a uma família rica, conhecida. Eles já eram idosos quando Deus, por um ato de soberania, os chamou sob a promessa de que Abraão se tornaria pai de uma grande nação. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. E aqui eu faço uma pausa na leitura bíblica para dizer que não tem idade para ser usado por Deus. A história de Abraão começa com esse chamado aos 75 anos de idade. Hoje no gabinete, pastor Valmossi chegou lá e todo mundo que entrou teve que pedir a bênção ao pastor Valmossi. E o pessoal entrava, pede a bênção ao pastor Valmossi. Precisa ver o sorriso dele. Ficou feliz, né, pastor? Mas tem gente que não sabe nem o que é esse negócio de bênção. Eu vi alguns, como é que pede bênção? Chegava assim e não sabia pedir bênção. E eu perguntei, quantos anos o pastor Valmossi tem? Abraão tinha 75 anos quando saiu da sua terra, carregando a irmãzita, o Levi, o Gabriel, as Nora e os netos, mas levou de quebra o Michael, esse sobrinho querido. O Michael é um dos queridinhos da igreja, né? Todo mundo acha Michael queridinho da igreja, não sei o que ele tem. Sabia disso, Michael? Tem um bocado de gente aí que é queridinho, meu filho. E ele é querido mesmo, estão brigando comigo aqui, tudo bem, eu sei que ele é querido. Mas o foco aqui, gente, é que não tem idade para ser usado por Deus, mesmo quando a gente pensa que a vida está terminando. Aos 75 anos a gente está se aposentando, quem já não aposentou ainda. Aos 75 anos a gente quer parar num canto. Mas ele sai como nômade, como um cigano, levando sua família, levando seu gado, levando todos. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que haviam agregado a sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região.
Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Um retrato bonito de uma família perfeita, uma família obediente ao Senhor, uma família temente a Deus. Depois de viajar por mais de 2.000 quilômetros, o casal chega a Canaã. Em pelo menos 2 ocasiões durante o trajeto ele para erguer um altar ao Senhor, um altar de adoração, demonstrando ser uma família que confiava em Deus. Mas ainda assim Abraão cometeu alguns erros. E isso para nós é um alerta, porque conquanto estejamos na casa de Deus, conquanto levemos Deus a sério, conquanto ofereçamos a Deus nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, podemos cometer alguns erros. E à luz da experiência de Abraão, eu e você somos desafiados a lidar com estes erros que muitas vezes nossa família cometeu, nosso pai, nossa mãe. Mas o grande ensinamento é que nós não cometamos estes erros para com nossos filhos, para com o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido. Alguns erros ele ignorou, ele foi um ignorante. Alguns de nós aqui conhecemos pais ignorantes. Ele ignora a ordem do Senhor, quando o Senhor disse a Abraão que ele saísse da terra e da parentela, mas ele leva Ló. Não devia ter levado Ló, porque Deus pediu para sair da terra e da sua. Ele ignora a ordem dada por Deus. E quem ignora a ordem de Deus é um ignorante. Deus manda ele sair, mas ele leva Ló. Quantas vezes Deus quer nos abençoar e nós queremos dividir a bênção com outras pessoas, mas às vezes perdemos a bênção porque não fomos obedientes ao Senhor. Outro erro de Ló: medroso, irresponsável. No capítulo 12, versículo 13, diz: e peço-te que és minha irmã, diz ele para sua esposa, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. A mulher dele era uma mulher muito bonita, e ele, com medo de ser morto, ele conta uma meia-verdade. E eu tenho dito que meia-verdade é uma mentira completa. Não existe meia-verdade diante do Senhor. De fato, eles eram meio-irmãos por parte de pai e não de mãe. Então dize que tu és apenas minha irmã. Com medo de morrer, nega que Sara fosse sua esposa. E Faraó a toma, deita com ela, e aí Faraó é amaldiçoado. E ele se acovardou acerca do assunto. Um assunto muito sério, que é o casamento, que dá origem a famílias. Um assunto muito sério, que é a fidelidade conjugal. Ele expõe Sara a uma situação de constrangimento. Outro pecado desse homem: ele era uma pessoa oportunista. Ele fez, versículo 12, 16, diz assim: e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, ele ganhou ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Capítulo 13, versículo 2, aí Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, que ganhou às custas da exposição da sua esposa. Aproveitou-se da situação, aceitou os bens oferecidos por Faraó, e isso trouxe contenda na família dele. Então não apenas era uma pessoa ignorante, medroso, irresponsável, oportunista, mas ele também era uma pessoa individualista. Gênesis capítulo 22, versículo 13. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou
consigo 2 de seus moços, a Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para um holocausto, levantou-se e foi a um lugar que Deus lhe dissera, mas deixa sua casa, deixa sua esposa. Saiu para oferecer sacrifícios a Deus e deixou Sara. A gente olha para a história de Abraão, um gigante, um grande homem, o pai da fé, mas um homem natural, um homem real, que comete falhas, fraquezas. E nós nascemos em família reais, onde nossos pais também não eram perfeitos. Nós estamos formando família sem também sermos perfeitos. O que Deus pode fazer na vida de pessoas que vêm de uma família marcada pela ignorância, pelo medo, pelo oportunismo, pessoas marcadas pelo individualismo. Deus pode curar suas feridas. Deus pode fazer novas todas as coisas. Deus pode cumprir promessas para a família. Portanto, ao olhar para o retrato da sua família, talvez você encontre uma falha do seu pai, uma falha da sua mãe, do seu irmão, uma falha sua. Mas Deus pode restaurar e fazer novas todas as coisas. Segundo a família aparentemente desestruturada de Isaque e de Rebeca, Isaque imitou os erros do seu pai. Muitos de nós imitamos nossos pais. Estava vendo João Pedro dançando aqui, imitando a dança do pai. E que dificuldade, a expressão facial dele, quando não conseguia imitar os passos do pai. Isaque imita o comportamento do seu pai, mas ele imita também os comportamentos negativos, reprováveis de seu pai. Ele mentiu sobre sua esposa, ele aprendeu com o pai. Abraão mentiu sobre Sara, sua mulher, para poupar sua vida. E Isaque expôs Rebeca, sua esposa, ao perigo, lá em Gênesis 26, 7. Então os homens do lugar perguntaram acerca da sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele, os homens deste lugar, não me matem por conta de Rebeca, porque ela era muito bonita. Nessa versão, a NVT diz que ela era muito atraente. Eu estava lá no Pará, semana passada, conversando com um seminarista, que concluiu o seu curso, mas esse seminarista ainda não é casado. E ele disse assim: pastor, pede para Deus me dar uma esposa. Eu falei: eu vou pedir para Deus te dar uma esposa. Disse: mas pede para Deus me dar uma esposa bonita. Eu falei: não, porque esposa de pastor é bonita por natureza. Você já viu uma esposa de pastor feia? Não existe, né? Eu, por exemplo, sou casado com uma mulher muito bonita, uma linda mulher. Pastor Nildo, eu não sei. Também é? Também é, acho bom. Eu disse: não existe esposa de pastor feia, gente, porque Deus é bondoso, é gracioso. E a Bíblia diz que a mulher de Isaque era uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente, colocando a esposa na vitrine da cobiça, colocando a esposa na vitrine do desejo. A beleza de Rebeca tornou-se um fator de crise no casamento. Você é muito bonita, vão querer me matar para ficar com você. E ele acaba então entregando. Isaque teve 3 atitudes reprováveis nessa falta de transparência. Primeiro, a mentira. O mesmo Isaque que tivera tantas vitórias com Deus, fracassa agora na área moral. Ele que já venceu provas maiores, agora cai diante de uma prova menor. E isso para nós é um ensinamento. Cuidado com as vitórias, porque depois das vitórias sempre vêm as tentações. Cuidado para você não cair em questões menores. Israel venceu Jericó e caiu diante de Ai. Davi venceu um leão e caiu na teia da impureza.
Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas caiu no colo de uma filisteia. Isaque, para poupar a sua vida, afirma que Rebeca é apenas sua irmã. Ele nega o mais estreito dos relacionamentos para salvar sua pele, põe sua esposa em risco. Ele expôs sua mulher na vitrine dos desejos. Em vez de amá-la, protegê-la, Isaque a expõe. Mas a mentira tem pernas curtas. A mentira contada torna-se mentira descoberta, torna o mentiroso envergonhado. Gênesis 26:8 diz que quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Isaque era marido dentro do quarto e irmão na rua. Ele estava vivendo uma mentira. E a mentira descoberta torna-se comportamento reprovável. Capítulo 26, versículo 10. Abimeleque disse que é isso que você fizeste. Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. E aqui uma coisa interessante. O pecado de um pai, de uma mãe, não apenas traz culpa sobre quem comete pecado, mas traz culpa sobre toda a família. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque havia feito um grande mal a si mesmo, a sua esposa, a sua família e ao povo filisteu. A mentira é uma loucura que abala os alicerces da confiança de qualquer família. E tem gente que aprende a mentir dentro de casa, pelo comportamento do pai, da mãe. Começa a mentir, a mentira domina. Tem gente que é mentiroso por natureza. Outro pecado de Isaque, pensou só em si, ele era egoísta. E eu olho para algumas pessoas e para alguns retratos de família e consigo perceber o egoísmo na vida de um membro da família. Às vezes um filho egoísta, às vezes uma esposa egoísta, um pai egoísta. Ele olha a sua mulher como um objeto que podia ser usado para a sua própria proteção. Em vez de proteger sua esposa, ele faz dela um escudo. Ele abusou de Rebeca sem respeitar o caráter da sua dignidade. Sua mentira, seu egoísmo era uma negação de seu amor e de seu romantismo. Ele acariciava sua esposa no recesso do quarto, mas negava o seu casamento em público. Sua covardia é maior do que o seu amor. Quem planta egoísmo, colhe solidão. Tem muita gente se sentindo só, mesmo dentro de casa, mesmo em família. Se sente só e não compreende que semeou egoísmo. Quem semeia egoísmo, colhe solidão. Tem muita gente nesse momento, nesse tempo, sofrendo de solidão. E já dizia o autor popular: solidão é fera, solidão devora. É amiga das horas, prima, irmã dos tempos. Que faz desse momento, que faz o nosso relógio caminhar lento, causando um descompasso no meu coração. Solidão. Está se entregando, hein, rapaz? Está se entregando. Eu só lembrei do texto da poesia. Ele lembrou da música. O velho homem. Ah, a gente gostava de ouvir esse negócio, né? Eu estava no aeroporto essa semana e de repente estava lá cantando as músicas e essa cantou lá. Eu não vou cantar para não causar escândalo.
falar em cantar, eu estava pregando na igreja e eu sempre tive vontade de, no meio da pregação, puxar uma música e a igreja cantar comigo. Gente, coisa mais linda. Capela do Seminário do Sul lotada, 1.500 pessoas. E eu pregando, de repente comecei, tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. E a igreja cantou comigo. Coisa linda, me senti um astro. Vou até recuperar, está gravado isso. Vou recuperar, botar no meu Instagram. Eu sempre pensei em fazer isso aqui, mas eu tenho um constrangimento de cantar na frente de vocês. Eu sou tímido. É sério. O tímido é assim, ele cumpre muito bem o papel dele, mas o que não é papel dele tem constrangimento. Se eu fosse cantar aqui, eu tinha que cantar de costa, para ninguém olhar para mim. Mas nós estamos falando de solidão, e tem muita gente que sofre de solidão, porque semeou egoísmo. Casamento é o maior exercício de solidariedade, de companheirismo. Família é o maior exercício de compartilhar. Mas tem gente que na família aprendeu a solidão e vive só. Muitas vezes porque foi semeado o egoísmo. Mentira, egoísmo, medo. O amor lança fora todo medo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas o medo de Isaac foi desamor à sua esposa. O medo de Isaac foi descrença no poder de Deus. Isaac conseguiu grandes vitórias na vida profissional. Tornou-se um homem riquíssimo, mas fracassou em família. O pecado maligno tomou conta do seu coração. Isaac aprendeu a mentira com seu pai. Rebeca, sua esposa, aprendeu a mentira com seu marido. Jacó, seu filho, aprendeu a mentira com sua mãe. E a mentira é fruto do medo. Precisamos aprender a lidar com nossos medos, para que a gente não faça o que nos fará mal, para que a gente não semeie o que será difícil colher, para que a gente não se afaste daquele que nos acolhe com amor e graça. O que a gente pode aprender com Isaac? Grande parte da história de Isaac é uma narrativa sem muitas lições aplicáveis à nossa vida, mas nós vamos ver com Isaac um coração entregue à vontade de Deus, conquanto tenha semeado muitas coisas negativas, o seu coração era entregue à vontade de Deus. Por exemplo, ele foi obediente a Abraão e Sara. Confiou na orientação dos seus pais. No início da sua vida, ele se deixa colocar em cima de um sacrifício. Abraão sai da sua terra com 75 anos de idade. Com 100 anos de idade, o Senhor honra a promessa e ele então se torna pai. Um velhinho de 100 anos prepara um holocausto, o filhinho ajuda a preparar. E o filhinho pergunta: papai, onde é que está o sacrifício, o bezerro para o sacrifício? E o pai diz: Deus proverá. E aquele homem de 100 anos de idade, ele não tem força, mais de 100 anos, não tem força para pegar aquele menino, amarrá-lo e colocá-lo no sacrifício, no holocausto. Mas ele, o menino obediente, deitou sobre o holocausto. Na hora que ele viu seu pai levantando o cutelo, ele poderia dar um pinote e sair correndo, mas ainda assim foi obediente, fechou os olhos, e de repente, bem, gostou, Marcão? O sacrifício berra ali, preso no meio do mato. E aí Deus diz: você foi aprovado, Abraão, eis ali o sacrifício. Aí o menino pula do altar com o pai, coloca ali. Ele foi obediente ao seu pai, à sua mãe. Ele foi obediente quando Deus disse para ele permanecer na terra, apesar da fome, dos ataques que os inimigos traziam. Quando Isaac descobriu que havia sido enganado por seu filho Jacó, agora velho, cego,
ele aceitou e se submeteu ao que reconheceu como sendo a vontade de Deus. Apesar de ser completamente contra a tradição da época, ele entendeu que se Deus permitiu que Jacó desse um drible, passasse a perna, puxasse o tapete, traísse o irmão, ainda assim ele é fiel. Assim como Isaac descobriu, nós também devemos nos lembrar que vale a pena confiar em Deus em meio a todas as dificuldades pelas quais a gente esteja passando. Descansar no Senhor. O propósito dessa narrativa das Escrituras é nos servir de alerta. Por favor, aprenda com os erros de Isaac. Não caia nestes erros. Confie sempre em Deus. Fale somente a verdade. Ame fazer a vontade de Deus. Faça o que Deus determina que você faça. O que Deus pode fazer na vida de pessoas que vêm de uma família marcada pela mentira, pelo egoísmo, pelo medo. Isaías 55, versículo 8 diz: os caminhos de Deus são como os nossos, não são como os nossos caminhos. Os seus pensamentos não são os mesmos que os nossos. A história de Isaac também demonstra a fidelidade de Deus às suas promessas. Isaac não foi fiel, mas Deus foi fiel para com Isaac. Ele havia feito uma aliança com Abraão e Deus sustenta, mantém, continua a promessa e abençoa Isaac como filho de Abraão. E Isaac é o elo do cumprimento da profecia entre Abraão e Jacó. Foi Isaac que Deus escolheu para continuar a linha da aliança, a mesma linha que vai conduzir a Jesus de Nazaré. O que Deus pode fazer? Deus pode fazer tudo em qualquer família, em qualquer coração, que ainda que esteja marcado pela mentira, pelo egoísmo, pela infidelidade, Deus faz novas todas as coisas. Terceira, família aparentemente desestruturada de Jacó e Lia. Enganou o próprio pai, Jacó. Coisa mais terrível do mundo é alguém enganar o próprio pai. Criança faz isso, mas quando a criança faz isso, quando não tem discernimento. Filho que engana pai, merece ter cuidado agora na hora de falar. Repreendido, obrigado, pastor Nilton. Repreendido, instruído. Porque tem muito filho enganando os pais. Nunca deixe de lembrar aos seus filhos que precisam honrar pai e mãe. Respeitar pai e mãe. Nós precisamos respeitar nossos pais, nossas mães. Obedecer incondicionalmente. Interessante que Jacó roubou a bênção do irmão. Nós precisamos que os nossos filhos sejam ensinados a receber bênção. Ajuda aí, papai, ou mamãe, não sei quem é. Cuidado, pronto, tá bonito. Isso aí, rapaz. Show de bola. Não foi por acaso que eu pedi para vocês que entraram lá tomar bênção, pastor Valmocir. Porque receber bênção dos mais velhos sempre foi algo que fez diferença na vida de muita gente. Ainda hoje eu ligo para o meu pai e eu digo: bença pai, bença mãe. Minha netinha toma bênção, bença avô. E eu digo: Deus te abençoe, meu amor. Tem muitos filhos que deixaram de ser abençoados porque não foram ensinados a tomar bênção. Porque a geração dos pais desses filhos desvalorizou algo precioso, que é a bênção do mais velho
sobre os mais novos. E teve gente que entrou no gabinete sem saber nem o que fazer. Como é que é esse negócio de bênção? Eu não sei. Precisamos ensinar nossos filhos a serem tomadores de bênção. E precisamos abençoar nossos filhos. Instrua cada filho a respeitar os irmãos. Ele passa a perna no irmão mais velho. Ele engana o irmão. As atitudes do seu irmão Esaú, ele não deveria negociar o inegociável. Tem muita gente negociando o inegociável. Não se pode negociar a primogenitura e nem a bênção do pai sobre o filho. Mas ele negocia. Não deveria ter jurado vingança. Mas ele, depois de perceber que o seu irmão tomou a sua primogenitura, ele diz: eu vou me vingar. A Bíblia diz: minha é a vingança, entregue-a nas mãos de Deus. Deus vai fazer justiça. Mas tem duas coisas bonitas na vida de Esaú. Primeiro, ele respeitou a presença do pai. Ele deixa para matar o irmão só quando o pai morresse. Ele quer se vingar e vai matar o irmão, mas só vou fazer isso depois que meu pai morrer. E a gente conhece a história. A mãe que tinha tomado partido. E aqui nós vemos um outro problema na família, a predileção. Quando um filho é predileto do que outro. É o Emerson predileto? Tem isso na sua casa? Aqui nessa casa tem um filho predileto. Porque só é um, se vier outro, deixa de ser. Aqui também tem filho predileto? Gabinete aí para os anciões. Na sua casa também? Você é predileto? Aqui para nós, eu também sou predileto lá de casa. Só que predileção dentro de uma casa é semear discórdia, é semear disputa. Predileção dentro de uma família é semear o mal no coração. E Jacó vem de uma família assim. Esaú só vai perdoar seu irmão 20 anos depois, mas é um ensinamento, nunca é tarde para perdoar. Mesmo 20 anos depois, se você precisa perdoar alguém, perdoe. Existem casais que precisam perdoar um pecado, um mal que aconteceu há 20 anos atrás, perdoe. O que Deus pode fazer na vida de pessoas que vêm de uma família marcada por predileções, disputas, engano e roubo, Deus pode promover um encontro transformador que muda a história. Jacó é obrigado a fazer o caminho de volta. Mas quando ele vai fazer o caminho de volta, ele tem que encontrar com seu irmão que jurou matá-lo. E ele, como uma pessoa astuta que ele era, criou um plano. Vou dar presentes e vou mandar a minha família na frente. Esaú quer me matar, vou ficar por último. Assim ele pode deixar passar a minha família, meus filhos, meus bens, tudo que tenho. E quando ele me matar, eu já estou aqui sozinho. E quando ele fica sozinho, ele tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus é um encontro confrontador. É um encontro transformador. O encontro com Deus é algo libertador. O encontro com Deus é algo abençoador. E ele começa a ficar do lado de cá e ele começa a ter uma luta com os dilemas da sua família, uma luta com os dilemas do seu passado, uma luta com os valores do seu pai, do seu avô, com os comportamentos aprendidos, e ele começa a experimentar o confronto de Deus. O que é que você tem aí, Jacó? Eu tenho um coração maldoso,
um coração amargurado, um coração medroso. Eu trago comigo as marcas de uma família aparentemente desestruturada, que impede que eu viva o melhor de Deus. Mas ele percebeu que esse encontro era um encontro extraordinário, era uma oportunidade de ser abençoado. E o dia já estava amanhecendo, e ele então resolve que não ia deixar o homem de Deus com quem ele lutava ir embora. E o texto diz que o homem de Deus diz: deixe-me ir porque já está amanhecendo. E ele se agarra com a presença de Deus e diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Aí a bênção de Deus produz transformação. A bênção de Deus requer que a gente olhe para dentro de nós mesmos e reconheçamos o que é que tem impedido que a gente viva o bom de Deus. O que Deus pode fazer? Deus pode libertar você dos seus traumas familiares. Deus pode fazer com que você perdoe um comportamento equivocado do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Quem é você? Perguntou o homem de Deus a Jacó: quem é você? Qual o seu nome? Ele diz: eu sou uma pessoa marcada por uma família desestruturada. Meu nome é enganador, usurpador. Mas esse encontro com Deus é um encontro marcado por uma transformação. A Bíblia diz que o anjo deu um golpe na coxa, e daquele dia em diante ele passou a ter um andar diferente. E Deus mudou o nome dele, diz: a partir de hoje você não chamarás mais Jacó, mas tu te chamarás Israel. O que Deus pode fazer em uma família marcada por disputas, por enganos, por mentiras, por roubo, por predileções. Deus pode fazer nova todas as coisas. Interessante que o Antigo Testamento, depois aí de Êxodo, conhece a expressão, lá em Êxodo 3:6. Nós vimos hoje pela manhã essa expressão: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Interessante que o Deus que nós cremos continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Famílias imperfeitas, mas que experimentaram o toque transformador de Deus. Eu quero concluir fazendo você pensar na sua vida e no seu viver. Talvez você não tenha sido criado em um lar parecido com um deles, mas talvez haja marcas na sua vida profundas, que só Deus pode libertar você. Só Deus pode fazer com que você libere o perdão. Só Deus pode transformar sentimentos neutralizadores. Só Deus pode fazer nova todas as coisas. Você não é perfeito. Abraão, Isaac e Jacó não eram perfeitos. Sua família não é perfeita. A família dos seus pais não era perfeita. Mas a família de Abraão, de Isaac e Jacó foi uma família abençoada por Deus. A sua família também pode ser abençoada por Deus. E muitos dos sentimentos de solidão, de tristeza, de indignidade, que muitas vezes domina a nossa maneira de pensar, precisam serem colocadas diante do Senhor. Aquele encontro com Deus transformou a vida de Jacó e ele passou a ser chamado Isaac. Aquele que luta com Deus. Israel, obrigado. Israel, aquele que luta com Deus. E o lutar com Deus é dizer: Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe o que tem aqui. Mas o que tem aqui precisa sair em nome de Jesus. E eu preciso experimentar a graça, o renovo.
a presença de Deus. Nós vamos ter um momento de oração. E esse momento de oração, ele exige que você e eu apresentemos a Deus uma resposta. Talvez você não venha de uma família tão complicada como a família desses homens, mas você quer que a sua família seja uma família abençoada, como a vida deles foi. Talvez você tenha, sim, algumas dificuldades para poder colocar diante do Senhor. Colocar o quê? Colocar um trauma de infância, uma tristeza de alma. Colocar algo que você precisa que Deus ponha a mão. Que Deus faça novas todas as coisas. Nós estamos na casa do Pai. Talvez você precise, sim, de uma intervenção sobrenatural de Deus. E nós vamos orar, colocando sua vida diante do Senhor. Mas para isso você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, ó. O Senhor conhece meu coração, minha mente. O Senhor sabe as lutas pelas quais eu tenho passado, tenho feito pessoas passarem. O Senhor sabe o que precisa transformar na minha vida. Eu preciso pedir perdão a alguém, Senhor. O Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe, ó Deus, que eu preciso perdoar alguém. Eu preciso que o Senhor abençoe minha vida, a minha família, o meu viver daqui para frente. E como é que você vai dizer isso? Você vai se colocar em pé aí onde você está. E nós vamos orar e Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai atuar de maneira sobrenatural sobre o que motiva você a se colocar em pé nesse momento. Se você entendeu e precisa da intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, na história da sua família, fica em pé aí onde você está e nós vamos orar, apresentando ao Senhor a sua vida, apresentando ao Senhor o que você coloca diante dEle. Porque o que Deus pode fazer na família, Ele pode fazer tudo. Tudo. Muito mais abundantemente além daquilo que você pensa. Ao se colocar em pé, você está pensando em algo. Creia que Deus pode fazer muito mais do que isso que você está pensando. Pai querido, aqui estamos nós em pé diante do Senhor. Aqui estamos nós, ó Deus, colocando diante do Senhor pensamentos muito individuais. Alguns estão colocando pensamentos familiares diante do Senhor. Alguns estão colocando, ó Deus, sentimentos marcados por uma família não perfeita. Mas é tão bom saber que o Senhor nos acolhe de braços abertos. É tão bom saber que o Senhor tem poder para transformar histórias familiares. Aqui estamos nós, ó Deus, pedindo a intervenção do Senhor. E sabemos que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode curar as feridas da alma. Só o Senhor pode restaurar relacionamentos, casamentos. Só o Senhor consegue produzir a conversão do coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Só o Senhor pode trazer uma nova perspectiva, um novo viver. Talvez aqui tenhamos pessoas, ó Deus, que precisam liberar o perdão. E ao se colocar em pé, estão dizendo exatamente isso: Senhor, me ajuda a liberar o perdão. Talvez estejam pedindo perdão e ao se colocar em pé, estão dizendo: Senhor, me perdoa, perdoa. Talvez haja aqui, Senhor, coisas tão preciosas, tão individuais, tão pessoais. O que é que o Senhor pode fazer na vida de pessoas que vêm de famílias aparentemente complicadas? O Senhor pode abençoar estas famílias. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. O Senhor pode fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que se coloca em pé nesta noite.
lá em suas casas, os que nos acompanham pela internet. Assim como o Senhor abençoou a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoa a nossa família em nome de Jesus. Porque não há nada que o Senhor não possa fazer. Abençoe cada vida em nome de Jesus. Amém.